Graça e paz. Imagina a situação. Imagine um casal, no dia mais importante de sua vida, o dia do casamento. Diante do padre, eles dizem um sim. Mas aí, quando termina o casamento, que eles saem da igreja, eles já saem brigando. Você já imaginou essa situação? Você já ouviu isso acontecer? Pois é, isso aconteceu com meus pais. No dia do casamento deles, eles já saíram brigando da igreja. E ficaram intrigados, viu? E eles contam isso assim, com uma tristeza profunda, porque o casamento deles, hoje, ainda são casados, tem mais de 40 anos que eles são casados, mas nenhum deles é feliz. Nem minha mãe é feliz e nem meu pai é feliz. E sabe por quê? Porque meu pai, ele teve uma infância muito difícil. Perdeu a mãe muito novo, tinha 3 anos de idade. A minha mãe foi doada quando bebê, para ser criada por um parentes. E nenhum deles era feliz. E quando você não é feliz, quando você não se realiza em alguma coisa, você procura coisas para se apegar, você procura pessoas para se apegar, para que possam trazer uma certa felicidade para você. E aí onde é que está o erro? Porque quando Deus nos criou, quando Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva, Deus criou um para fazer o outro feliz e os dois se complementavam. Mas aí quando duas pessoas que não são felizes se casam, que não têm um bom direcionamento, que não têm uma boa compreensão do que é o casamento, quando elas se casam, elas não são felizes. Você sabe por quê? Porque como você vai oferecer uma coisa a uma pessoa que você não tem? Como você vai oferecer amor, alegria, prazer, se você não é feliz, se você não tem isso? Meu pai não tinha para dar. A minha mãe também não tinha para dar. Então um foi procurar socorro no outro. Encontraram o quê? Vazio, nada. E aí, cada um foi dar o que tinha. O que era que tinha? Tristeza, amargura. Por isso eles saíram no dia do casamento brigados. E aí onde é que está o problema? Porque muitas vezes uma pessoa infeliz procura outra, se casa, e aí no lugar de ser uma só infeliz, duas pessoas são infelizes. E para piorar a situação, se tem filhos e os filhos são infelizes. Porque duas pessoas que não têm um bom direcionamento, não tem como educar um filho. Meu pai criou a gente, um casamento muito sofrido, mais de 45 anos de casado, até hoje eles são. Um casamento muito sofrido, eles não se amam, se casou um buscando socorro no outro e não encontraram esse socorro. Criaram os filhos da maneira muito errada, né? Meu pai amaldiçoou todos os filhos. A gente foi criada sobre maldições, porque ele não tinha amor pelos filhos, não tinha amor pela esposa. A minha mãe não sabia como lidar com a situação. E a gente só encontrou socorro aonde? No Senhor. Depois que nós conhecemos Cristo, aí encontramos o socorro, né? Mas antes de conhecer Cristo, tomamos decisões erradas, né? Sofremos, né? Por isso hoje, se você conhecer uma pessoa, se você está a ponto de dar um sim para uma pessoa, reflita se você é feliz, se você pode oferecer felicidade a essa pessoa. O que é que você tem para oferecer a essa pessoa? Porque do contrário, meu irmão, minha irmã, você vai ser infeliz, você vai fazer outra pessoa feliz, e se vocês tiverem filhos, os filhos também não serão felizes. Porque só há felicidade onde existe amor, onde existe gratidão, onde existe parceria, onde existe cumplicidade. Se não existe isso aí, não há felicidade. A fonte da verdadeira felicidade é Deus, né? Então você só pode ter sentimentos bons se você tiver Deus no seu coração. Eu não sei quem você é, mas reflita muito nisso. Porque hoje há tantos divórcios, tantas pessoas mal direcionadas, tantos filhos aí sem base, sem alicerce, sem conhecimento, sem maturidade, porque os pais ofereceram um ao outro uma coisa que não tinha. Isso trouxe tristeza e muito sofrimento. Graça e paz, que Deus te abençoe e que você faça suas escolhas baseado no amor e na graça de Deus. Peça direcionamento para Deus, peça orientação e tenha certeza que Deus vai lhe direcionar. Não sei da tua vida, mas Deus sabe. Fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe.